Então vamos lá, né? O Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19, diz o seguinte: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Que a tua palavra, ó Deus, possa, ó Deus, encontrar nossos corações quebrantados, ó Pai. Possa, ó Deus, adentrar nossas mentes, ó Pai, que possamos aprender do Senhor nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Essa palavra do Evangelho de Lucas, ele destaca, né, que o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo veio fazer, a sua missão aqui na Terra, no curto período que ele teve, que ele deixou seu trono, a sua glória, para se fazer como homem, né, 100% homem também, né, exceto pelo pecado, experimentou os mesmos desejos que nós, mas a missão dele era de anunciar, né, de trazer, como nós falamos, as boas novas, né, o Evangelho que traz cura, que traz liberdade e, mais acima de tudo, que traz salvação. Essa era a missão de Jesus Cristo, de anunciar. Era o Messias esperado, o Messias prometido por Deus, mas que veio a anunciar que há algo muito, mas muito acima do que aquilo que nós vemos aqui, que as pessoas daquele tempo, como a Bíblia diz, que Jesus Cristo vem na plenitude dos tempos, no auge do pecado, de tudo, daqueles dias, Jesus Cristo veio. Agora a gente acredita que está próximo a vinda de Jesus, porque estamos beirando a isso. Cada dia que a gente acha que nos surpreende, acontece algo assim que a gente fica chocado. Então, cremos que está próximo à volta de Jesus Cristo. Mas, neste contexto, Jesus Cristo veio para anunciar que há uma liberdade, que há uma restauração de vida. E muitos de nós ainda estamos presos, muitos à nossa volta está como naqueles dias ainda, sem saber verdadeiramente quem é Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo precisa se fazer presente, trazer essas boas novas, seu evangelho de amor, de luz, de liberdade, aquilo que nos vai revelar o seu amor, o amor de Deus a nós. Quando a gente fala o mundo, mas é o mundo daqueles quem Deus amou, quem escolheu, para tirar das trevas aqueles que se encontram perdidos. E o melhor de tudo, ele escolheu a mim e escolheu a você, para em Jesus Cristo demonstrar este amor, para demonstrar que há sim algo muito maior que nós possamos confiar, que nós possamos esperar, do que até as coisas boas deste tempo. Neste mundo tem muitas coisas boas? Tem sim, tem muita coisa boa, mas nada. Coloca no seu coração que nada se compara à eternidade com Jesus Cristo. E não há dor maior, a sua maior dor. Às vezes a gente se torna um pouco insensível, vai ficando desacreditado deste mundo, às vezes até não percebe a dor das pessoas. Tá, a sua dor é real, é verdadeira, mas não se firma tanto na sua dor. Até porque o inferno será imensamente mais terrível do que qualquer dor sua. E a sua dor também tem jeito, de ser livre do cativeiro. Muito bem, então, em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de amor. No verso 18 aí deixa bem claro, que o Evangelho dele é um Evangelho de amor. Quando ele diz, no verso 18, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, Jesus Cristo, ele sendo Deus, uma das três pessoas da Trindade, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo, ele fala que o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, ele não fazia nada sozinho. O Espírito Santo estava sempre junto, e o Pai também, mas ele enfatiza que a obra dele, que eu até preguei domingo passado, o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas o Espírito do Senhor é sobre Jesus Cristo, para nos mostrar quem é Jesus Cristo, para nos revelar que Jesus Cristo é o Messias prometido, é o Messias que viria ao mundo ungido de Deus, para anunciar, para pregar, para dizer que nós somos filhos amados de Deus, que nós não estamos sozinhos, brilhou essa esperança nas nossas vidas.
E é maravilhoso quando você entende tudo isso, quando Deus te revela, quando Deus te mostra, o Espírito Santo te mostra que Jesus Cristo veio para te salvar. Comentar até o Fábio hoje falava lá na live dele lá, né? Igual o pastor José fala, vou citar um exemplo de mim mesmo. Mas eu gosto de falar de mim, né? Porque eu sei, né? O que acontece. E é maravilhoso quando você descobre tudo isso. Já compartilhei várias vezes, né? Uma coisa que eu tinha medo, né? O segundo lugar era de escuro, né? Quando era menino, tinha muito medo de escuro. E o primeiro lugar eu tinha medo de morrer. Porque lá dentro de mim, né, já tinha, dentro de mim, antes mesmo de eu existir, né, Deus já tinha me salvado já era salvo. Mas né, ainda não conhecia, não sabia. Então esse medo de morrer, porque eu já tinha uma consciência do céu e do inferno, ainda que não tinha sido revelado do jeito que eu sei hoje. Mas hoje é diferente, quando eu descobri que agora eu tenho a vida eterna em Jesus Cristo. Dá um alívio, dá uma alegria, não só por acabar o medo do inferno, o inferno continua, mas para a alegria de ir para o céu. Então é esse evangelho que Jesus Cristo veio anunciar. O Espírito está sobre Jesus Cristo para anunciar que existe algo muito grande. Então a missão dele é de anunciar essas boas novas. E ele veio para evangelizar os pobres. Mas quem é pobre diante de Deus? No nosso conceito material, terreno, mesquinho, pobre é só quem não tem dinheiro, né? Não é assim que nós pensamos? Mas diante de Deus não importa quem tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro, quem não tem nenhum dinheiro, todos são pobres diante de Deus. Por que todos são pobres diante de Deus? Porque Deus é dono de tudo, do ouro, da prata, do universo, de toda a existência, Deus é o dono. E quem somos nós, quem é o mais rico de todos os tempos, pode se comparar a algo diante de Deus. Então, esse conceito de pobre, de rico aqui quanto a nós, de valores materiais, é só com relação aos homens mesmo. Para Deus, alguém vai chegar lá com seu muito dinheiro, com seus bilhões e aí vai comprar Deus? Né? Aliás, né, Paulo já falou algumas vezes que não se compra a salvação. Não adianta, não tem jeito, né? Chegar lá e comprar a salvação. Vai chegar diante de Deus, não, Deus, todo o meu ouro, toda a minha riqueza, eu quero comprar a salvação. Então não há riqueza de bens materiais diante de Deus. Então, quando ele veio para evangelizar os pobres, foram a todos, quer quem tenha dinheiro, quem não tem dinheiro. Veio para evangelizar os pobres. E nós somos pobres quando nós estamos diante de Deus. Quando nós temos Jesus Cristo, que é a maior de todas as riquezas para nós, em salvação, aí sim, nós somos ricos. Não importa, viu, irmã Alice, se tem dinheiro ou se não tem. A senhora tem Jesus Cristo? A senhora é a mais rica do mundo. E todos nós, né? Eu citei a irmã, da irmã Alice, que ela já foi tida como lixeira, né? Hoje faz gari, concursado, plano de saúde e tudo mais. Mas todos nós, pega o exemplo da irmã Alice, mas todos nós somos as pessoas mais ricas do mundo. Porque nós temos a única coisa que ninguém pode tirar de nós, que é Jesus Cristo. A nossa eternidade junto com o nosso Deus. Né? Já foi dito várias vezes na Bíblia, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. E nós juntar prata, o ouro, o dinheiro, né? Onde pode cavar, o ladrão pode roubar, né? As pessoas podem ser ricas materialmente hoje e amanhã não ser. Conheço várias pessoas que eram, né, muito bem financeiramente, hoje estão pobres, e pessoas que até poucos dias não tinham nada materialmente, hoje tem alguma coisa. Então isso, né, não vem muito ao caso. O que interessa é que Jesus Cristo veio para evangelizar os pobres que estavam longe, apartados de Deus. E Ele nos torna as pessoas mais ricas, porque agora nós temos Jesus Cristo, né? E isso tem que nos causar uma alegria. Falei recentemente aí, não há motivo para tristeza para quem tem o amor de Jesus Cristo. Ele veio anunciar boas novas e é motivo de alegria. Né? Quando chega uma notícia boa para você, alegre, né? Que você ganhou alguma coisa, a gente ganha um presente, né? Acabamos de ver a Júlia Helena, ganhou 2 camisetas, já é motivo de alegria, 2 blusas. Você imagina, quando você ganha algo mais valioso, né? Já ganhou algo assim, que vale de R$1.000 para frente, né? Você sorri. Agora você ganha algo que vai durar a eternidade.
ou quer dizer, você ganhar a eternidade com Jesus Cristo, isso é a melhor notícia que pode ter. Então não há motivo para tristeza neste tempo. Não é motivo para brincar da... Como que é o nome da menina lá? A Chloe, né? O pastor João colocou um vídeo recentemente, a Chloe, a Dênia, né? Você quer brincar de ser triste. Eu estou triste, né? O crente não pode, não pode sofrer de ansiedade, de depressão, né? Para quem não é crente. Para quem é crente, nós temos Jesus Cristo. Estou falando que isso não existe, que não é real. Existe, é um problema sério, mas nós temos a maior de todas as alegrias. Ah, vai faltar alguma coisa financeiramente? E daí? Né? Vai passar rapidamente. Nós temos motivos de alegria. Nós temos que sorrir todos os dias, olhar para Jesus Cristo. Agora deixei de ser pobre. Se alguém tem dinheiro, né? Dificulta um pouco o processo aqui, né? A falta de dinheiro. Mas, e daí? Né? O que importa é que precisa ser alegre em Jesus Cristo. Então, Cristo ele veio para anunciar que há salvação para nós que éramos considerados como pobres, apartados longe de Jesus Cristo. Os pobres do mundo inteiro, mas aqueles a quem Jesus Cristo escolheu e amou com amor eterno. E em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destruídos da presença de Deus, apartados, afastados da glória de Deus. Que o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo veio para trazer esse evangelho de amor, demonstrado na cruz do Calvário. E o amor de Jesus Cristo não é um amor filosófico, né? Às vezes a gente fala que ama as pessoas, não é assim? Eu amo fulano, amo você, mas nunca demonstrou, nunca fez nenhuma atitude que demonstrasse esse amor. Muito pelo contrário, Jesus Cristo. Eu amo aqueles a quem o meu Pai me deu, mas eu amo tanto que eu vou pagar com a minha própria vida na cruz por eles. Aliás, a Bíblia já diz que não há nenhuma demonstração maior de amor do que essa, de dar a sua vida. E Jesus Cristo entregou a sua vida. Então essa é a prova. Se tinha alguém que quiser provar nada, era Jesus Cristo. Mas além dele amar, ele quis provar. Falou, cidadão, eu te amo tanto que eu vou pagar o preço do seu pecado. Sabe aquele pecado lá que te afastou de Deus? Que o salário seu seria a sua morte? Eu vou morrer no seu lugar. E a gente brinca falando sério. Você era capaz de morrer por alguém? De dar sua vida por alguém? Difícil, né? Muito complicado. Para alguém, né? Aliás, a Bíblia já vai por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém até se anima, né? Mas Jesus Cristo não. Quando nós éramos pecadores, sem nenhuma condição, sem exigir nada em troca, ele vai lá e morre no nosso lugar. Diferente de nós, né? Nosso amor é ultra, mega condicional, né? Eu te amo, mas no mínimo quero que você me corresponde no amor. Esse papo aí dessa pessoa, não, meu amor é tanto que nós vamos casar que dá para os dois, né? Não funciona. Mais cedo ou mais tarde o negócio dá errado. Porque nós não damos conta desse amor todo, de amar para os dois, de amar para a família inteira. Uma hora a gente estressa, a gente não aguenta e a gente acaba, né, supitando, como a gente vai assim dizer. Mas Jesus Cristo não. Até porque, para dar conta de glorificá-lo, eu tenho que ser salvo primeiro. Tem que ser regenerado. Tem que ter a ação do Espírito Santo. Ou seja, lá muito antes, Jesus Cristo já tinha que ter morrido por mim, para ele dar conta de retribuir um pouquinho desse imenso amor que Jesus Cristo tem por nós. Então, esse evangelho de amor, que eu te amo, e te amo ao ponto de morrer por você. E aí, quando eu digo que nós somos muito ingratos a este ponto, de saber. Olha o que eu estou falando aqui, né? Exceto as criancinhas aí, pequenininhas, que não dá conta de conceituar, mas os maiorzinhos aí, vamos, digamos assim, de sala de juniores para frente, já sabe. Já foi evangelizado, já sabe deste amor de Jesus Cristo, que ele veio para nos salvar. Então é esse amor, é este evangelho que Jesus Cristo veio falar. Não é um evangelho tão complicado, não há tanto mistério, não há tanta complicação assim para nós vivermos aí com tanto xilique que nós damos no dia a dia.
Para nós que já sabemos, né? Para quem não sabe, é lógico, não sabe, não tem nem como, né? A não ser que o Espírito Santo mude este coração. Mas para nós que já sabemos, não dá para ficar aí com tanto milindre, com tanta coisa que não pode falar nada, né? Nós precisamos falar. Aliás, né, às vezes nós nem falamos, e eu falo de mim mais uma vez, viu, Fábio? Né? Às vezes não falo nem tão abertamente como deveria falar. Porque nós precisamos abrir os olhos né, das pessoas para que elas possam enxergar. E, lógico, não vamos convencer. É o Espírito Santo quem vai convencer. Mas nós precisamos falar abertamente deste amor. E, ao contrário, também falar da dureza do coração das pessoas que já sabem e ainda insistem em querer viver uma vida de tristeza, sem reconhecer o amor de Jesus Cristo. E, em segundo lugar, o Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de luz. Em primeiro lugar, ele é o evangelho de amor, demonstrado na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Em segundo lugar, é o evangelho de amor. Está aí no capítulo 19, deixa bem claro. Que ele veio para dar vista aos cegos. Já conviveu com uma pessoa totalmente cega, que não consegue enxergar? Pastor João sabe falar perfeitamente o que é isso. Nasceu de uma mãe, né? Quando ele nasceu, a mãe dele já não enxergava 100% sem enxergar nada. Difícil. Conheço pessoas que não enxergam, outros enxergam pouco. É complicado. Eles veem, né, andam, né, tropeçam, caem. Já andou num lugar muito escuro? Ou, né, para mim, né, que já morei em fazenda, você levantar de madrugada, você fica ansioso para amanhecer o dia, para você ver, para trabalhar, né? Às vezes precisava levantar muito cedo, ainda escuro, não tinha energia. Eu andava de bicicleta, né? Ia para Cirilândia, voltava de noite, escuro. Aí você ficava esperando as noites que tinha lua cheia para ficar mais claro. O enxergar é muito bom. Eu já diminuí, né? A Sandra fica insistindo comigo que eu tenho que usar um óculos, né? Mas vamos adiando o quanto puder. Mas enxergar é muito bom. E Jesus Cristo veio para nos dar essa visão, né, cura física, mas acima de tudo a visão espiritual. Quem vive na cegueira espiritual é muito triste. E mais uma vez, quando eu ainda era cego espiritualmente, como a gente não percebia as coisas de Deus, quando não conseguia enxergar a maravilha que Deus faz em nossas vidas. Então, quem são cegos, né? Aos cegos físicos, mas a pior cegueira é espiritual. A pessoa fica presa, ela vai errar, ela cai, ela não tem uma direção, ela não sabe para onde ir, porque ela não enxerga, não tem. E Jesus Cristo veio para isso, para trazer luz, para iluminar o nosso caminho. Já está no lugar, como eu já disse, um lugar bem escuro. De repente você consegue uma luz para clarear, você chega em casa, né? Mais um exemplo, né? Quando eu morava lá na fazenda, vinha de Cirilândia de bicicleta no escuro, vinha tentando, lá já mudava a situação, já tinha energia, você vem a tentar abrir a porta com a chave, né? Não consegue, até que você encontra, acende a luz para entrar, chega dói os olhos da gente a princípio, mas que alívio que dá você enxergar. Então é isso, né? Um exemplo muito barato, mas é isso que acontece quando quando Jesus Cristo nos traz esse evangelho de luz. As coisas se tornam claras para nós. E quando Jesus Cristo me salvou, me encontrou, me revelou tudo isso, iluminou a minha visão, que alegria. Agora eu posso ver Jesus Cristo. Como diria lá, né, Jó, antes só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu sou, né, apaixonado nesse versículo de Jó. Antes eu ouvia, sabia quem era Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Me veem por quê? Porque Jesus Cristo abriu os meus olhos. Agora eu posso ver. Então não viva como se você ainda estivesse na escuridão. Como se Jesus Cristo ainda não tivesse aberto os seus olhos. Não, você agora tem condições de ver.
Não na totalidade, né? Porque a Bíblia já nos diz que nós o veremos e saberemos quem é na totalidade, na glória eterna. Mas agora, naquilo que é permitido por Deus, nós temos condições, sim, de ver. E às vezes nós estamos tapando os nossos olhos para não enxergar. Mais uma das bobeiras que a gente faz. Mas Jesus nos dá esta visão, nos dá essa condição de enxergar. Então, um povo, né, lá Isaías 9:2, lá, já leu? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías, né, muito antes, né, uns 700, 750 anos antes de Jesus Cristo, ele já anunciava que Jesus Cristo viria para abrir os nossos olhos. Um povo que andava em trevas, agora viu uma grande luz. Ele estava falando a partir de Jesus Cristo e até nós agora e para frente um pouco, né? Nós sim vimos uma grande luz. Uma luz que é igual a que Paulo viu, né? Viu pessoalmente Jesus Cristo, que ficou cego, tão intensa que é essa luz. Que você possa pensar um pouco sobre isso. Jesus Cristo abriu seus olhos espirituais? Se sim, não há motivo mais para ficar, como a gente fala, tateando, né? No escuro que você começa a tatear, né? Tentando apalpar aqui ou ali para você ter um pouco de direção. Agora não, você tem uma luz que brilha, que ilumina o seu caminho para você andar, sem cair. Porque as pessoas que tropeçam, as pessoas que caem, são aquelas que não enxergam, ou enxergam muito ruim. Você tem condição plena de andar livremente, dos passos firmes, porque Cristo é a nossa luz. Cristo é a luz do mundo, aquele que veio para iluminar, para dar vista aos pobres, aos cegos, aos que estavam perdidos, sem rumo, que agora nós temos direção. E em terceiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de liberdade. Também no verso 19, deixa bem claro para nós que ele veio para libertar todos aqueles que estavam em cativeiro, a pregoar liberdade aos cativos. Todos nós, sem exceção, éramos escravos, estávamos no cativeiro de Satanás, pelo pecado. Eu até falei domingo passado já da minha pequena experiência de ficar preso, né? Pelo Covid, tive que ficar dentro do meu quarto lá na prisão domiciliar, lá uns 14 dias, mas 7 dias foi reclusão total, né? Sem sair para fora do quarto. É terrível. Olha que eu estou falando de uma coisa bem, mas muito, muito pequena. Agora imagina quando nós somos presos espiritualmente. É muito triste você ver as pessoas sem um mínimo de entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. E elas crendo, mas crendo assim de uma forma terrível que estão certas. Nunca esqueço, né, nossa disciplina, nossa matéria que tivemos no seminário de seitas e heresias, né? Quem fez aí o seminário sabe bem o que é isso. As pessoas que estão nessas seitas lá, Umbanda, Quimbanda e tudo mais, e algumas outras aí, elas creem, mas creem mesmo que estão certas, porque elas estão presas, estão no cativeiro de Satanás. E elas não conseguem enxergar, não conseguem andar, não conseguem sair dali. E nós, nos nossos pecados, nós estamos presos. Nós ficamos presos ali de um jeito que não conseguimos sair. Já foi citado vários exemplos, né? Às vezes conversava quando trabalhava na Goiás, né? As pessoas falavam, um dia eu trabalhei lá, o dia inteiro já saí lá atrasado para vir para a vigília, daquela que nós fazíamos da noite toda. Eu falei, mas você gosta demais de igreja? Ficou trabalhando o dia todo e ainda vai passar a noite inteira na vigília. Eu falei, graças a Deus. Mas você é muito preso a isso. Eu falei, não, eu sou livre. Diferente. Muito diferente. Porque quem é preso no pecado, nas garras do diabo, não consegue ter liberdade. Elas fazem, né? E aquele exemplo maior. Não, crente não pode fazer nada, não tem liberdade para fazer nada. Muito pelo contrário. As coisas que nós fazemos, aí sim, fazemos porque Deus nos dá a condição de escolher fazer. Agora, as pessoas que estão presas no pecado, elas não conseguem raciocinar e falar assim, não, vou deixar de fazer isso. Porque elas não têm essa condição de fazer.
Nós escolhemos, né? Recentemente, um cidadão lá na fazenda do meu pai quis pregar para mim que pode beber tranquilamente bebida alcoólica, que não é pecado. Ele está preso, e isso falando para mim com, lógico, uma latinha de cerveja na mão. Então, ele está preso na condição dele. Ele não tem escolha de falar, não, eu vou deixar de beber, vou deixar de fazer isso, porque Jesus me libertou. Você não tem a total liberdade, ou seja, não tem, você só não dá conta de escolher ser salvo ou não salvo. Mas depois de salvo, você pode escolher ter uma vida de comunhão com Deus ou não. Lógico, tudo isso, obra do Espírito Santo em nós. Não porque eu sou tão bom, mas tão bom, que eu consigo fazer isso. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ao nos libertar do cativeiro, ele nos dá essa condição de ser livres. Livres para fazer, não vou fazer isso porque Deus me ama. Vou fazer isso para agradecer a Deus. Nós temos essa condição, né, que somente Cristo poderia proclamar a liberdade aos cativos. Somente Jesus Cristo. Por que somente Ele? Porque somente Ele que pisou essa terra é perfeito, santo. Não mais ninguém tem essa condição, muito menos nós. E Ele, somente Ele, é capaz de nos livrar do cativeiro, da morte. Ao vencer a morte, ao ressuscitar, Ele nos dá a vida eterna. O último inimigo, Cristo venceu, que era a morte. Então, para nos libertar, para nos dar a vida eterna. O diabo, né? Gostei de uma ilustração, outro dia que eu estava lendo lá num livro, que o diabo é igual a aranha. Você já parou para observar uma aranha, quando ela está lá na teia dela, tentando pegar uma presa? Ninguém nunca olhou, né? Já, tem uns dois ali que falou que já. A aranha, ela fica quieta, ela vai atraindo a presa, vai até chegar perto e ela morde, sei lá, né, abocanha a sua presa ou nas suas garras e começa a enrolar as suas teias na presa, ao ponto de ela não dar conta de se mover. Às vezes uma presa maior do que ela, mais forte do que a aranha. Mas ela envolve ela com a sua teia, passa uns fios nela e amarra ela, está presa. Ela está à mercê da aranha. Assim é o diabo. Nós somos mais do que o diabo, não em sabedoria, em força, mas somos mais do que ele porque nós temos a salvação em Jesus Cristo. Mas nós nos diminuímos ao ponto de estar nas suas armadilhas, que ele nos imobiliza. Digamos aí no meu exemplo, com a sua teia ali como uma aranha, nos envolve e a pessoa fica presa, não dá conta de se libertar. Mas nós somos muito maior do que ele. Por incrível que pareça, estamos acima dos anjos. Dá para acreditar? Mas a coroa da criação de Deus é o homem. Os anjos, os não caídos, é lógico, obedientes, né, até o fim a Deus, nós somos maiores do que eles. Não em força, não em obediência, não em lealdade, mas em graça de Deus. É este evangelho que Jesus Cristo veio anunciar, de dar essa liberdade, né, de falar assim, você agora é livre das amarras do pecado, do diabo, você agora é livre, você agora tem o maior de todos os bens que pode ser ofertado às criaturas de Deus, a vida eterna. De alguém que não merecia, ao que nós merecemos ou merecíamos, né, de ser salvo, como já dizemos muito, é o inferno, é habitar eternamente junto com o diabo. Mas graças a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo esse Evangelho de liberdade, e a liberdade não de ser o que nós gostaríamos ou o que nós queremos ser neste tempo. A liberdade que eu digo é de ser liberto da condenação eterna. Às vezes as pessoas acham que ter liberdade é fazer o que eu bem entender neste tempo, né? Eu sou livre, então vou fazer o que eu quero, né? Vou fazer, vou aprontar e vou fazer. Não, isso é outra coisa. Essa liberdade que o mundo te oferece, justamente é o que o diabo te oferece. Você é livre, então você pode fazer o que você quiser. Não é bem assim. A liberdade o cativeiro que Jesus Cristo nos libertou foi lá da condenação eterna.
E agora nós somos livres em Jesus Cristo para adorar, sem desprendimento. Então, às vezes, quando nós insistimos que a pessoa não consegue nem levantar a mão, não consegue falar um glória a Deus, aleluia, na hora do sermão, na hora do louvor, eu acho que ela ainda tem um pezinho lá ainda no cativeiro. Quem é livre dá conta de dar um glória a Deus, né? De orar um pouco mais alto, né? De se expressar, demonstrar com o seu corpo. Lembra lá como eu disse, né? Dá uma demonstração de amor. Demonstra que você ama a Deus, então não é que você é obrigado a fazer isso, mas eu sou tão grato a Deus que eu quero fazer isso, que eu tenho liberdade, na presença do Senhor há liberdade, para adorar, para glorificar, para dizer que ama, para demonstrar que ama. Então nós somos livres. Então o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele veio para destruir as obras do diabo, aquilo que nos prende, que nos amarra. Lembre-se disso todos os dias. As obras do diabo, as cadeias do inferno, na sua vida já foram desfeitas, já foram quebradas, já foram jogadas por terra, antes da fundação do mundo. Foi sexta-feira, nós estávamos gravando aqui umas lições aí da sala de adulto. E a lição era da responsabilidade do pastor João, mas na lição lá, estava, né, quando vocês chegaram na sala de adultos aí, né, os da sala de adultos, os convidados aí, vai ver que todas as ações foram feitas antes da fundação do mundo, antes da fundação do tempo. Então, Jesus Cristo já quebrou todas as cativeiros, todas as amarras do diabo, antes da fundação dos tempos, para nos dar essa liberdade. Então, viva esse amor de Jesus Cristo, viva na luz de Jesus Cristo, e viva com a liberdade que Ele nos dá, quebrando essas amarras que o diabo nos impunha. Você não tem mais motivo para ficar preso a este mundo, aos conceitos deste tempo. O mundo vai querer aplicar os conceitos dele na sua vida, até hoje, mesmo você sendo salvo. Lá no seu ambiente de trabalho, lá onde você estuda, lá no meio da sua família. Vão querer que você viva conforme eles vivem. Vão querer que você segue os padrões deste mundo. Mas você é livre para dizer não. Fala, não, sou liberto em Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio, já proclamou sua boa nova, o seu evangelho, justamente para me viver de forma contrária. Não precisa de brigar com eles por causa disso, mas você pode viver de forma diferente. Você é livre. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Não foi para viver de forma presa, de forma amarrada, como o mundo vive. E para fechar, para nos encerrarmos, há neste tempo, no mundo, duas classes de pessoas. Só duas. Lembra aí, o conceito da Bíblia sempre é só dois. Céu e inferno. Quem é livre, quem é escravo, quem serve, quem não serve, quem ama a Deus, quem não ama. E as duas classes de pessoas neste tempo aqueles que ainda permanecem cativas em Satanás e as que já foram libertas em Cristo. Aquelas que já experimentaram o evangelho da boa nova, da salvação de Jesus Cristo, ou aquelas que ainda se encontram cativas no diabo. E aí eu pergunto, a qual delas vocês pertencem? Qual das duas você pertence? Você já experimentou o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de amor, de luz, de liberdade, ou ainda está preso? Ou ainda vive conforme os padrões deste tempo? Se você disser que sim ao evangelho de Jesus Cristo, às boas novas, que você já é salvo, aí eu te oriento, viva conforme este evangelho. Vive de forma livre. Ande livremente, ande na luz que é Jesus Cristo. E viva e demonstre, experimente o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo foi trago até nós para nós vivermos. E tem muitas pessoas que têm dificuldade, até hoje, mesmo sendo salva, até hoje ela tem dificuldade de viver no amor de Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo trouxe o seu amor, foi para que eu possa vivê-lo todos os dias. E se eu vivo o amor de Jesus Cristo, as coisas deste mundo, até mesmo saúde, dinheiro, a felicidade terrena, fica em segundo lugar.
porque a felicidade maior é em Jesus Cristo. Amém? Que você então viva o Evangelho de Jesus Cristo que Ele trouxe a você. Quero repetir mais uma vez. Esse Evangelho ele é de amor, de luz e de liberdade. Viva o amor de Jesus Cristo, ande na luz, que é o próprio Jesus Cristo, e vive em liberdade, que Jesus Cristo nos dá. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós somos libertos, ó Pai, porque o Senhor é a nossa liberdade, ó Pai. Nós, ó Deus, não andamos livremente porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor que ilumina o nosso caminho, ó Pai, a nossa vida. Pai, nós vivemos o teu amor, porque o Senhor é o amor, ó Pai. Pai, o Senhor demonstrou o teu amor na cruz do Calvário. Pai, que nós possamos demonstrar que nós te amamos, ó Pai, glorificando o Senhor todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus. Amém.